Olá, gente. Nesse vídeo vamos falar sobre o evolucionismo cultural. O evolucionismo cultural é um rótulo, né, que reúne diversos autores que estavam escrevendo lá no último quarto do século XIX e começo do século XX. E algumas das características que reúnem esses autores são as seguintes, gente. Primeiro, eles tinham deixado de lado já para trás a ideia de raça, né? Então, os evolucionistas culturais eles consideravam que a humanidade ela tinha uma unidade mental, digamos assim, né? As capacidades cognitivas, as capacidades mentais de toda a humanidade eram iguais. Não existiam diferenças relevantes entre os grupos que tinham fenótipos diferentes, né? Brancos, pretos, asiáticos e assim por diante. Então esse é um ponto positivo do evolucionismo cultural. Já tinha deixado de lado todos esses determinismos naturais, também o determinismo geográfico, que era a ideia de que o ambiente é que determina a forma da cultura. Então todas as explicações de base natural, esses autores já tinham deixado de lado. O problema é que a forma como eles vão tratar o conceito de cultura vai fazer com que esse conceito acabe desempenhando o mesmo papel político que desempenhava o conceito de raça. Porque se eles deixam de hierarquizar as raças humanas, eles passam a hierarquizar as culturas. Então, as diferenças entre as sociedades vão ser explicadas por estágios de evolução cultural. Então, quando os europeus, por exemplo, olhavam para os povos da América do Sul, eles falavam, eles são a infância da Europa. Nós vivíamos assim há milhares de anos. Então, uma coisa que está por trás desse pensamento europeu é a ideia de que toda a sociedade passaria necessariamente pelas mesmas etapas. Como é que é esse modelo? Geralmente ele começa lá na caça e na coleta, né? Lá no Paleolítico. Então os homens viveriam o tempo todo atrás de comida, desesperados, numa pobreza material incrível. Aí, através de revoluções tecnológicas, os homens começam a cultivar alimentos e a criar animais. Isso permite criar um excedente, ou seja, os homens começam a produzir mais do que eles precisam para consumir. E aí começam a se desenvolver outros setores da cultura, como as artes ou a religião, setores não produtivos, né, digamos assim. Até a gente chegar à sociedade industrial, que representaria o ápice da civilização, né? Do progresso tecnológico e do controle da sociedade sobre a natureza. Então, os europeus, os evolucionistas culturais, né? Eles acreditavam que as sociedades todas passariam necessariamente por essas etapas. Grande medida, gente, esse equívoco dos europeus está baseado no fato de que esses antropólogos eles não realizavam trabalho de campo extenso, ou seja, eles não conviviam amplamente com os povos que eles estudavam. Geralmente, muitas das vezes, eles enviavam questionários para missionários, para militares, para oficiais do governo que estavam lá nas colônias, pediam para eles aplicar esse questionário junto às populações. Então, quer dizer, as pessoas que colhiam os dados, elas não tinham nenhum treinamento em antropologia. Então, os relatos que elas faziam carregavam muito do preconceito, da visão de mundo, né? Aquela coisa da cultura que serve como filtro entre o olho e a realidade. Então, justamente, os dados que eram levantados eles estavam muito contaminados pelo senso comum e pelo preconceito dessas pessoas que podiam até ter boas intenções, mas elas não tinham treinamento, de fato, em antropologia. E a gente chama esse tipo de antropologia, em que o antropólogo não faz trabalho de campo, mas ele lida com dados produzidos por outros, de antropologia de gabinete. Então, uma das consequências dessa antropologia de gabinete é que ela acabava reproduzindo os preconceitos dos europeus sobre aquelas sociedades, em vez de produzir um conhecimento realmente científico. Como você sabe, gente, essa visão de mundo ela vai justificar o imperialismo, né? Essa justificação já acontecia no período colonial, a partir de ideias religiosas, né? Sobre quem tem alma e quem não tem alma. Depois elas vão se tornando um caráter aparentemente científico, com a ideia de raça, e depois essa hierarquização se reproduz ainda com a ideia de cultura. Então, a primeira vez que o conceito de cultura aparece na antropologia, ele aparece ainda muito carregado de preconceito. A gente chama isso de etnocentrismo. Você julgar a cultura dos outros a partir das suas próprias categorias.
Então, uma característica forte do evolucionismo cultural é o etnocentrismo. Uma consequência do etnocentrismo é que as sociedades dos outros, né, são sempre representadas de uma maneira exótica, né, de uma maneira exageradamente diferente dos europeus, de maneira quase a desumanizar as sociedades, né? Então a gente chama de exotismo essa forma de representar as sociedades não ocidentais, em que elas aparecem tão diferentes dos europeus que parecem quase menos humanos do que eles, né? A gente vê isso muito nos filmes antigos de Hollywood e até em alguns filmes da Disney. Toda vez que a África aparece, por exemplo, você quase que não vê cultura, né? É o mundo selvagem e os seres humanos que aparecem, eles são uga-uga, com osso aqui, né? E incapazes de ter um ponto de vista, né? Propriamente dito. E aí, então, por um lado, o etnocentrismo, né, você imaginar que a sua cultura é o ponto de referência. Uma das consequências do etnocentrismo é esse exotismo ao qual me referi. E como a gente vai tentar mostrar nos próximos vídeos, gente, o que a antropologia contemporânea tenta praticar, o que a gente chama de relativismo cultural. O que seria esse relativismo cultural? Você colocar a sua cultura de lado um pouco para você entender a cultura que você está estudando. E o trabalho de campo, ele tem um papel fundamental aí. Então, você conviver com o povo que você estuda, né? Porque aí você vai ver que tipo de situações eles lidam e por que eles respondem aquelas situações daquela maneira. Aí você vai ver que eles nem parecem tão irracionais assim quanto você imaginava. Então, o relativismo cultural, ele implica numa fórmula que o Roberto D'Amato, um antropólogo brasileiro, chama de transformar o exótico em familiar. Né? Então você vai lá para aquela sociedade diferente, convive com aquele povo, e aí aquilo que é exótico começa a parecer familiar para você, e depois que você retorna à sua sociedade, aquilo que era familiar para você também começa a parecer exótico, então você é capaz de fazer uma crítica da sua própria cultura. Aquilo que você achava muito natural, você começa a ver que, olha, podia ser diferente, né? Então, o papel fundamental da antropologia, eu acho, gente, não é tanto a gente ficar contando diferenças, sabe? Fazer um grande catálogo das diferenças culturais do mundo. Mas a gente olhar para essas diferenças para a gente fazer uma crítica da nossa própria cultura. Né? Então, por exemplo, se os Yanomami pareciam primitivos para os europeus, porque eles têm uma tecnologia relativamente simples, por outro lado, a gente tem que lidar com o seguinte paradoxo. Entre os Yanomami, ou todo mundo tem fome, ou ninguém tem fome. Né? Então, ou, por exemplo, tem uma peste, uma guerra, algum tipo de catástrofe, em que todo mundo fica com dificuldade para reproduzir a vida material, ou então ninguém passa fome, não existe mendigo, né, entre os Yanomami, porque eles têm mecanismos de fazer a riqueza circular. O Pierre Clastres, entre os Guayaqui, da região do Charco, lá, boliviano, próximo ao Brasil Central, ele percebeu que os Guayaqui, eles tinham uma regra social que diziam que o caçador nunca pode comer a caça que ele próprio capturou. Ou seja, isso obriga ao caçador sempre fazer a caça dele circular. Né? Então, um depende do outro, as famílias dependem uma das outras para comer. Isso faz a riqueza, né? Que no caso deles, por exemplo, pode ser uma caça, né? Circular na sociedade como um todo. Na nossa sociedade, por outro lado, a gente tem tecnologias fantásticas que permitem que eu dê aula de casa, né, por exemplo, como a gente está vendo, mas, por outro lado, você pode andar no centro de uma grande cidade, ter um menino magrinho, pobre, pedindo comida, e você muitas vezes vira o rosto para o outro lado e passa direto porque você está com pressa, porque ele não é seu parente, porque isso é problema do governo, é problema das ONGs, não é isso? E mesmo assim a gente se sente civilizado. Os Yanomamis ficariam horrorizados com uma coisa dessa. E, por outro lado, a gente fica horrorizado com quando, em algumas sociedades indígenas, crianças podem ser mortas, né, logo que nasceram, por exemplo, se a mãe morreu de parto. Né? Mas a gente não se comove, ou se comove muito pouco, com crianças, pessoas que estão morrendo de fome na nossa própria sociedade. Então, o evolucionismo cultural, gente, ele tem a vantagem de romper com os determinismos naturais, mas ele comete o equívoco de hierarquizar as culturas das diferentes sociedades, tá bom? E aí nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco de algumas teorias que fazem uma crítica ao evolucionismo cultural, tá bom? Grande abraço.